Prontinho, estamos de volta para a segunda parte. Nós vamos falar agora sobre a questão espiritual, a harmonia do físico, mente e espírito na promoção de saúde. E a doutora Juliana está chegando aqui para continuar a live, a segunda parte. Oi Camila, oi Solange, oi Isa, sejam bem-vindas. Chegou, a gente tá aqui. Oi Mabel, Amanda, Laurinha. Pronto, oi meu amor. Todo mundo já tá, quase todo mundo já tá de volta, Ju. Ah, que ótimo. Aí, pronto, voltamos, né? Isso. E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui, né, nesse... A Rê lá, ó, a Rê da Amazon, sempre aqui presente, prestigiando a gente, né? Obrigada, viu, Rê? Um beijo, saudade, viu? A gente só se Ai, fala por mensagem agora, né? Olha, vamos esperar aqui o pessoal voltar um pouquinho. Olha, tem o pessoal lá de fora, ó, tem pessoal lá dos Estados Unidos, tem pessoal ali de Londres, ó, tô vendo aqui, ó, tudo. A Simone é de Dubai, ela tá aqui com a gente, fez um comentário para você. Aliás, até gostaria de convidar ela para uma live, porque ela é terapeuta da Gestalt. E Gestalt é Ai, que lindo! um momento bem propício para falar sobre isso. Ó, o Rafa lá do Rio Grande do Sul, saudade, querido, beijo. Aí ele, ó, faz teste de alergias maravilhosos. A Né? Cibele Brandini. Sim. Aí, a Simone, estou Delícia. amando, ó. Ai, que delícia. Obrigada, querida. Né? Aí, ó, Porto Alegre, isso aí, Rafa, lá em Porto Alegre. Faz os estudos de hipersensibilidade alimentar. A Nanda de Los Estudou Angeles. em Bauru, Ju, olha só que legal. Eu trabalhei no Hospital Estadual Bauru, fui coordenadora clínica lá. A Silvia, querida, a gente ama você também, né? É muito querida. Ô, gente, vai colocando aqui a cidade que você é pra gente, enquanto espera todo mundo voltar. 2 minutinhos, tá todo mundo aí. Ó, Los Angeles, ó, tá vendo? Márcio, beijo grande pra vocês. Ô, delícia. Olha quanta gente importante pra nós, né, Ju? Sim, com certeza. E a Cid de Bauru ama a Júnior também. Beijão, Rafa, querido. Ó, a Silvia de Bauru, a gente trabalhou junto lá, ó. Tô adorando meninas, Charles. Ó, St. Charles, olha só. St. Charles é aqui. Amanda, tá rindo ali, ó. Ó, Botucatu, ó. Morei em Botucatu 8 anos. Saudade muito de Botucatu, né? Ai, que delícia. Bom, vamos ver que o pessoal tá entrando. Bom, então vamos a gente agora entender, né, um pouquinho desse cuidado, né, da alma e do o Anand, né? O Anand, querido. Nós fizemos uma live ontem falando sobre ansiedade, olha só. Tudo junto, ó, uma coisa paga com a outra, né? Aí, ó, meus pacientes queridos aqui, ó, meus colegas de trabalho, ó, Penélope daqui de São Carlos, ó, nutricionista, né? Delícia. Minhas colegas de profissão, amigas e colegas, né? Ó, então vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão do nutrir a mente. Querida, obrigada, Francine, ó. De nutrir a mente e a emoção, né? Por que isso é importante? Porque lembra, tudo está conectado. Lembra que eu falei lá que se eu sou muito ansiosa, se eu sou muito depressiva, eu acabo gerando mais desbiose intestinal, minha microbiota fica pior, isso vai piorar meu sistema imunológico. E o que tem a ver a mente com a parte espiritual? Né? O que isso está relacionado? Então, já vimos que o físico abriga o meu espírito, né? Mas o que tem a ver a mente com a parte espiritual? Agora eu estou para aprender. Daqui a pouco te encontro na caminhada, Ju. Isso é o Anand, que belezinha. Estamos juntos, né? Seu vizinho, ele, né? Meu vizinho, Seu vizinho. Faz tempo. Agora, o que tem a ver? Vamos só pensar, olha só como tudo faz sentido e a gente não presta atenção. Fisicamente, os nossos órgãos, eles se regeneram. Eles, fisicamente, quase todos os nossos órgãos se regeneram. Eles morrem e nascem de novo, as células
X dias. São células do sangue a cada 3 dias, células do fígado a cada 90 dias, células do intestino a cada 180 dias. Bom, e aí então, poxa, Ju, mas as células se renovam, então a gente não vai morrer? Né? Eu disse quase todas. Tem um órgão que isso não acontece. E ele se chama cérebro. O cérebro só envelhece. Por que ele não se regenera? Porque existem alguns cientistas e algumas teorias que acreditam que o nosso espírito está alojado exatamente no nosso cérebro. Que o cérebro é o órgão da alma. E aí, se eu regenerasse o cérebro, eu matasse e formasse novas células, eu não acumularia a minha sabedoria. Eu vou matar aquilo que eu aprendi, vou ter que começar sempre tudo de novo. Né? Então, veja a importância do que eu penso e do que eu sinto, porque é exatamente isso que vai ficar para a sua eternidade. É exatamente aquilo que você colocar dentro do seu cérebro e do seu coração, que são os órgãos que não se regeneram, que eles só envelhecem. E envelhecem porque é onde a gente acumula a nossa sabedoria. Viemos ao mundo ignorante para nos tornarmos sábios. Né? A filosofia, o significado de filosofia é amor à sabedoria. Então, por que a gente não aprende com os grandes filósofos que já tiveram aqui nesse planeta? Por que a gente está querendo buscar um novo, se já teve muita gente que fez certo e a gente não quer olhar para isso e não quer aprender? Né? Então, vamos olhar para trás e aprender com essas pessoas que nos ensinaram, com esses sábios, com esses grandes filósofos que estiveram aqui na Terra, né? Que vieram aqui para nos trazer esse conhecimento todo e a gente está simplesmente usando um véu e fechando os olhos para tudo isso. Então, aí a gente começa a pensar essa conexão da importância das minhas emoções, dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, associado com as minhas questões espirituais. E aí vamos então pensar cientificamente, eu não vou ficar repetindo isso, porque eu já falei isso em inúmeras aulas, e são os nossos grandes mestres, exatamente, grandes mestres mesmo. E aí eu sempre brinco, quem são os nossos mestres, aqueles que nos inspiraram? São pessoas que faziam aquilo que falavam. Os nossos maiores inspiradores não são aqueles que falam, são aqueles que praticam. Então olha para... Pergunta isso, congruência. Pergunta dentro de você quem foram as pessoas que mais te inspiraram. Não era pelo que elas falavam, era pelo que elas faziam. Olha como isso é profundo. Por quem né? Elas eram, de fato, né? Isso, e mais uma vez a gente volta naquela questão de que o homem é do tamanho da sua generosidade. E que os maiores nomes da humanidade não eram homens que tinham, eram homens que deram. Eram homens que faziam, né? E o nosso papel é exatamente esse, porque um desses homens foi Jesus Cristo. Jesus não é, gente, algo que não existiu, ele foi um humano como nós. Né? Como nós, entre aspas, né? Mas porque ele teve, coitado, né? Que descer muito a vibração dele energética para conseguir encarnar nesse plano de uma vibração ainda muito baixa. Né? Porque a gente tem potencial para isso, mas ele veio aqui para ensinar o que para a gente? Ele veio aqui para ensinar que a gente tem potencial de luz, né? Então, eu sou a luz do mundo, e depois ele vem, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, existe essa luz e essa capacidade de bondade e de sermos melhores a cada dia dentro de nós. Mas eu só consigo ver a luz na hora que eu enxergo a minha sombra. Isso é uma verdade. Eu preciso me encontrar com a minha sombra e reconhecer a minha pequenez para que eu possa realmente ter uma transformação real, que não seja mais um personagem, que ela seja real. Isso é tão interessante porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas Ju, você sempre foi assim, quem me conhece hoje acha que eu sempre fui doce, que eu sempre fui generosa, que eu sempre fui bondosa, e não, eu já fui agressiva, eu já fui arrogante, eu já fui orgulhosa, né? E eu deixei de ser tudo isso? Não, eu aprendi a controlar tudo isso. Né? É um cavalo selvagem, eu aprendi a domar tudo isso dentro de mim. Mas eu só consigo domar aquilo que eu reconheço. Porque imagina uma pessoa que não se reconhece orgulhosa e você vai tentar falar com ela, ela vai dizer, não vou, para que eu vou mudar, não sou orgulhosa. Se ela não conseguiu se reconhecer nessa sua pequenez, não tem processo de transformação.
aí você consegue ver a sua luz. Quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Eu só enxergo luz no escuro, né? Apaga a luz, apaga tudo e aí põe luz que você enxerga. Põe luz no claro, você não enxerga. Então, a gente tem que entender esse processo de autoconhecimento. Esse processo do fica em casa é o fica dentro de você. É o vai para dentro, entendeu? E aí, quando a gente pensa nesse vai para dentro, é ampliar essa consciência. O que é consciência? Consciência é luz. Consciência é clareza. É claro, é luz. Isso é consciência. É por isso que eu tô aqui desde o começo falando que a gente não tem que trabalhar em cima do medo, e sim da conscientização. E assumir essa responsabilidade nossa, né? E aí, quando a gente, vamos pensar aqui nesse processo, quando Jesus diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe serás acrescentado. Né? Aqui o Anand, quero estar onde minha sombra estiver. Se lá é que estiverem os teus olhos, ó, Saramago, José Saramago, né? Exatamente. É bem isso. Então, é exatamente lá. Se você estiver enxergando luz ali, você tem que estar ali na sua sombra. Né? Mas vamos aqui nessa reflexão que eu falei aqui de Jesus. Ó. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe serás acrescentado. Aonde está esse reino dos céus? Não está fora, está dentro. E é por isso que vem lá, né? Lá da época de Sócrates. Conhecereis a verdade, né? E conhecerás o Deus. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Depois Jesus vem. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O que é Deus para você se não for a verdade? E aonde está essa verdade? Está dentro, não está fora. Onde está o reino dos céus? Não está fora, ele está dentro. Toda e qualquer resposta que você quiser, ela está dentro de você. E por isso fica dentro e o para. E aí é onde a gente entra que coisas da espiritualidade, da fé, práticas de fé, de oração, de gratidão, de meditação, todas essas práticas, elas são formas de olhar para dentro. Porque elas são formas que levam você ao foco, à concentração, ao estar presente. Meditar é isso, é estar presente, não é ficar lá, não estou falando mal disso, e aí eu tô com a cabeça lá no outro. Não, é volta, entendeu? E eu posso meditar em qualquer atividade minha e eu deveria fazer isso o tempo todo. Eu estou aqui na live com vocês, eu estou meditando, porque eu estou na live falando com vocês. Eu não estou aqui prestando atenção no que está acontecendo lá fora, no barulho lá de fora, no cão latindo, no marido chamando, eu sei lá o que. Podia estar acontecendo. Não, eu estou aqui. Eu não estou aqui falando no meu WhatsApp, olhando no meu Facebook. Não, eu estou com vocês. E é por isso que vocês podem escrever aí e falar o que vocês quiserem, comentar o que vocês quiserem, e eu continuo aqui concentrada, focada e dizendo para vocês a mesma coisa. Posso até conseguir parar a ler e eu continuo e volto para o mesmo ponto que eu parei, porque eu estou focada, concentrada, presente. Isso é um ato de meditar. E a gente tem que levar isso para todas as nossas atitudes. Todas. Comecei meu caderninho da gratidão ontem. Isso mesmo, Penélope. Porque eu falei isso ontem em outras lives. Uma forma da gente mudar áreas cerebrais que estimulam, mudar em imagens de ressonância, isso é provado, que melhoram áreas, que promovem mais dopamina, mais serotonina, é fazendo práticas de gratidão. E uma das práticas que a gente faz isso, eu estou buscando uma abelhinha que veio aqui visitar a gente. Uma abelhinha, tá vendo, gente? As abelhas, elas estão vindo muito mais porque o planeta tá mais limpo, né? Isso é importante, vou fazer um adendo aqui da abelha. O Einstein, ele dizia, porque as abelhas, elas polonizam, elas levam, polinização, elas levam o que a gente precisa para ter alimento de uma planta para outra, né? Para polinizar, para poder proliferar as plantas. O Einstein falava que se a gente acabasse com as abelhas do planeta, a humanidade não viveria mais que 5 anos. Nossa. Alguém consegue entender a importância da abelha? Alguém mata a abelha agora? Não mata mais a partir de agora. Eu matava a abelha, que eu morria de medo delas. Hoje eu pego na mão, como vocês acabaram de ver. Entendeu? Como a gente é capaz de se transformar?
Porque eu não tenho mais medo, eu confio. Olha como eu mudei. Eu tirei o medo e pus a confiança no lugar. E quando é que eu confio? Quando eu conheço, né? Isso, a árvore está lotada de abelha, está cheia. Muita gente está reclamando que está tendo abelha dentro de casa. Reclamando devia estar agradecendo, né? Então, quando eu confio é quando eu conheço. Ninguém entrega a chave da casa para o outro e manda ele ficar na casa e diz que volta daqui 2 meses se não conhecer a pessoa. Então, como é que eu vou confiar em algo maior, em um universo, um cosmos, numa energia, num Deus, numa natureza, o nome que eu quiser dar, que tem algo maior que conduz tudo isso daqui, que tem uma espiritualidade maior nos corrigindo, porque ninguém pune, corrige, tá? O caminho está errado, está mostrando que o caminho está errado. Deus não é punitivo, Deus é corretivo, é diferente, né? Como é que eu confio nisso? Só conhecendo. E aonde que eu vou encontrar a aliança de Deus? Ele não está fora, ele está dentro. E aí, quando eu olho para dentro de mim, eu consigo mais uma vez me reconhecer. A gente estava falando lá da gratidão, que ela melhora essas áreas de dopamina, de serotonina. E uma das formas que eu expliquei, já que eu já ensinei, é fazer o caderninho da gratidão. Você, à noite, anotar à mão, isso é provado, né? Por 3 meses seguidos, mostrou essas mudanças nessas áreas cerebrais. Escrever 3 motivos pelo qual você agradece todos os dias e o porquê. Isso é uma forma de fazer gratidão. Ô, Júlia, é engraçado isso, né? A gente começa a escrever a gratidão. Eu faço muito isso quando as minhas alunas estão começando comigo, né? Falo assim, ó, escreve o que você é grata. Aí ela pensa, até demora para responder. Aí ele tem Isso. 3, 4 coisas. Eu falo assim, então todo dia vai acrescentando, acrescentando. Chega um momento que tá muito grande a lista, só que no primeiro momento a gente não consegue enxergar. Porque Né? cerebralmente a gente cerebralmente a gente é acostumado a ver mais o lado pessimista do que o otimista. A gente foi formado na neurociência assim para uma questão de defesa e de sobrevivência, entendeu? Isso é natural fisicamente, mas eu posso modificar isso, né? Muito bacana. A partir do momento que eu mudo, porque o que é gratidão? Gratidão não é agradecer só. Gratidão é mudar a lente, é ressignificar. Gratidão é eu saber olhar para a mesma situação e dar um significado para ela totalmente diferente. Por mais difícil que seja. Supondo uma mãe que perdeu um filho com 5 anos de idade, e eu não estou dizendo que isso é algo fácil de você ser superado, mas uma mãe pode olhar para essa perda e dizer como a vida é ruim comigo, me tirou meu filho, Deus é mau, o mundo é mau, né? E a outra pode olhar e dizer como a vida foi generosa comigo, e me permitir 5 anos de convivência com uma criança maravilhosa. Tudo é a lente, né? Então, tem uma charge que eu mostro para os meus alunos, que é muito interessante, que é um monstro e 2 atiradores arco e flecha. Um olha para o monstro e fala, nossa, é grande demais, não tem como vencer. O outro olha para o mesmo monstro e fala, nossa, é grande demais, não tem como errar o alvo. Tudo depende da lente que eu estou usando. Então, isso é gratidão, é saber ressignificar. Mudar essa lente. Então, a gente consegue fazer isso, e isso é reconhecer que a vida é um presente, um grande presente, né? E que cada momento ele é único. E que cada um veio aqui para dar um recado único. E eu tenho que descobrir esse meu recado único. E ele está dentro de você, que é o tão chamado propósito. Né? Então, é mais uma vez olhar para dentro de você. E aí, assim, talvez, eu não sei, a gente, né, tem tanta coisa para falar, mas a gente pode ir caminhando para um finalizar, porque é tanta coisa, né? A abelhinha aqui, ó. Que a gente eu tô vendo ela circulando aí. Aí, ó. Aí, ó. Né? Tá vendo? Tá aqui me inspirando, né? E aí a gente pode pensar nessa questão, e às vezes as pessoas acham assim, poxa, mas é tão difícil eu mudar, né? Eu não consigo mudar, eu acho que isso não é viável, né? Como é que eu pratico essas mudanças emocionais, mentais, comportamentais e espirituais? Como é que eu faço isso? Além dessas questões que eu falei, práticas de meditação, que a gente tem vários aplicativos, né?
práticas de gratidão, como você anotar aquilo que você agradece todos os dias, escrever uma carta de agradecimento a uma pessoa uma vez por mês, isso também são práticas já comprovadas. Aí, ó, dizendo aqui, ó, que é grata, né? Feliz de quem convive comigo, eu sou muito feliz por conviver com todos vocês e com o mundo, né? De poder estar aqui com todo mundo, conectados, né? Mesmo lá distante, estar conectados. Mas além dessas práticas, é a questão que eu falei do estar sempre conscientemente fazendo todas as suas atividades. Na alimentação, isso também é importante. Comer de forma consciente. O mindful eating, que a gente, né, que dão aí o nome em inglês, né? Mas na verdade é o comer consciente. Isso é tão interessante que tem publicações que mostraram grupos comendo, um grupo comendo bolachinha salgada e um outro grupo comendo chocolate, e foi ver quem tinha menos nível de depressão, né? Então, para ver se o chocolate causava menos depressão. Mas aí eles subdividiram esses grupos. E aí eles viram que quem teve menos depressão era o grupo que comia chocolate. Mas não era qualquer pessoa que comia o chocolate, porque eles subdividiram os grupos. Quem comia de forma consciente e quem comia prestando atenção em outra coisa. E somente diminuiu depressão o grupo que comeu chocolate de forma consciente. Veja a importância de se estar presente o tempo todo. Então, o passado, gente, ele não volta, ele só serve para ser o nosso professor. Então, quem vive do passado vive depressivo. Quem vive do futuro vive ansioso. Então, a gente tem que estar presente. O que eu faço hoje reflete o meu futuro de amanhã, né? Então, perceber o que come, é isso mesmo. Prestar atenção nas suas escolhas, né? E prestar atenção quando estiver comendo. Então, é o ato de estar presente o tempo todo. Isso vai modificando todo esse momento. Lembrando assim, né? E ter a consciência, né, Ju, do todo também, quando você está sentado ali comendo. Não é? Isso, do todo. Que se eu como em demasia, tá faltando comida para alguém. Né? Se eu como muito, falta para alguém. Isso é importante. Exatamente. Essa semana eu estava conversando isso com uma aluna e falando exatamente isso para ela. Ela disse assim para mim, mas isso, Paula, isso não me pega, não. Eu fico só com um pouco de dó das pessoas, mas isso não me pega. Mas não é a questão do pegar, é a questão de você criar consciência do que você está fazendo aqui pode interferir lá. Isso, então, mas olha só, vamos lá, e não é só no outro, né? Isso é porque que isso não a pega? Porque ela não aprendeu a desenvolver o verdadeiro sentimento do amor. Porque Jesus disse, amai a ti mesmo, amai ao próximo como a ti mesmo. E depois ele disse, amai-vos como eu vos amei. Amar a mais ainda. E enquanto a gente não aprender o que é amor real, a gente vai ter dor. E aí eu sinto muito se a dor for grande demais para você. Né? A gente apenas se compadece e assiste de camarote aquele que o conhecimento chegou até ele e ele não quis usar. Porque conhecimento não usado é ignorância pura. Conhecimento usado é sabedoria. E aí a gente respeita o tempo de cada um. Mas a gente não muda o outro. É somente ele que se muda por meio de conscientização. Então, se isso não apega, a gente está aqui apenas para se compadecer. Sabendo que a gente também, em algum momento, já também passou por isso, de não se preocupar com o outro. Apenas com o nosso egoísmo gigantesco. E isso já é uma grande forma para ela começar o processo de transformação. Reconhecer que é egoísta. E não tem nenhum problema nisso, porque nós todos somos. Aí eu aprendi a domar o meu egoísmo, essa é a diferença hoje. Né? Então, é mais ou menos por aí. Né? Outro dia um paciente meu me disse, por que eu tenho que morrer? Eu disse, e por que não temos que morrer e dar espaço para outros espíritos virem a este plano, passarem pela escola da vida de aprender sobre amor e justiça? É só mesmo o Senhor que pode passar por esse plano, mais ninguém. Não é? Então, de uma forma sutil, doce, amorosa, acolhedora, vamos levar a consciência. Não tem nenhum problema se eu assumir que eu vou fazer algo que não é a melhor escolha nesse momento. Não tem problema. Eu simplesmente arco com a consequência dela. E sem colocar a culpa no mundo ou no outro. Assume a responsabilidade, porque enquanto eu culpo o mundo ou o outro, ou o sistema, ou o governo, ou qualquer lugar que eu queira culpar,
eu estou me colocando na posição de vítima e não de responsável por mim mesma. E enquanto eu não assumir a autorresponsabilidade, eu não vou ser feliz. Porque eu vou passar a vida culpando o mundo pela minha infelicidade, pela minha incapacidade. Porque eu não quis assumir isso. Então não tem nenhum problema que você quer fazer aquilo que não seja a melhor escolha, baseado nos melhores valores morais. Apenas reconheça que tudo aquilo que a gente colhe é o que a gente plantou. E tudo aquilo que a gente planta é aquilo que a gente escolheu. As escolhas são minhas. O Anthony Robbins dizia, o nosso destino não é definido pelas nossas condições, mas sim pelas nossas decisões. É uma escolha. E aí o Prem Baba diz, não existe certo ou errado, mas a forma como cada um escolheu viver. Pode existir melhores formas. Aí são os conceitos de cada um. E para isso está aí filosofia, literatura, espiritualidade, psicologia, nutrição, autoconhecimento. Está aí uma série, neurociência, uma série de meios e mecanismos para a gente desenvolver isso. Mas eu escolho o caminho que eu quero seguir. Né? Eu contei, acho que isso ontem, eu vou contar aqui de novo, rapidamente, para a gente lembrar. Como isso para mim ficou muito marcado, que é um ensinamento do Sartre, né, que é mais ou menos assim, não importa o que a vida te oferece, mas o que você faz com o que ela te oferece, mostrando essa nossa autorresponsabilidade sobre isso. Num centro espírita, né, uma vez participando de um curso onde eu fui convidada para trabalhar sobre ampliação de consciência de um grupo selecionado, e aí tinha uma mãe que foi com 2 filhos, ela tinha 4 filhos, mas foram 2, o mais velho e o mais novo. O mais velho era traficante, o mais novo estudava música, violino. E aí a gente fez várias perguntas e... Aí, ó, tá dizendo que lembrou dos puxões de orelha que você me dá, né? É isso mesmo, meus pacientes sabem que eu sou doce, mas sou rígida, né? Então, a gente tem a doçura e a rigidez de Jesus, entendeu? Porque Jesus era assim, ele não era só doce. Quando ele queria expulsar todo mundo, ele expulsava também, né? Então, a gente tem que saber ser doce e rígido, né? Mais ou menos isso. Mas eu tava lá contando essa historinha do centro e a gente fez um questionário e tinha uma pergunta que era assim, o que te levou a ser quem você é hoje, né? E aí, todos escreveram no papelzinho e entregou. E aí, os 2 meninos, irmãos, um traficante, outro estudioso de música, respondeu a mesma coisa. A vida dura que eu tive. Então, um pegou a vida dura que teve e resolveu ser traficante. O outro pegou a vida dura que teve e resolveu ser violinista. Então, aí fica a prova de que não importa o que a vida te oferece, mas o que você faz com o que ela te oferece. Sim. A escolha é sua. Então, né? Então, as pessoas têm que assumir essa... Aí não dá para dizer que foi naquele profissional X e foi naquele Y e não resolveu o meu problema. Às vezes eu tenho paciente que chega aqui e fala, eu vim aqui porque eu já passei nas suas alunas, né? E aí agora eu vim aqui na professora para ver se resolve. Eu digo, mas você acha mesmo que eu vou resolver? Porque se você passou com as minhas alunas e são bons alunos, eles fazem exatamente o que eu faço. Exatamente, não tem nada de diferença. Será que o problema é na peça que está sentada aqui ou na peça que está sentada aí? Né? Então, será mesmo? Então, que responsabilidade é essa que eu quero transferir para o outro? Então, aqui é uma ampliação de consciência para trazer essa responsabilidade para cada um de nós, né? E aí, a gente pode ir finalizando nessa questão. É capaz de eu ser melhor e de eu ampliar e de eu conseguir? É claro que é. Todos nós temos essa capacidade dentro de nós. Todos nós, está lá dentro. Eu preciso ir buscar isso. E como é que eu posso me comportar diferente, ter atitudes diferentes e ir domando isso diferente? Aí fica um outro exercício aqui. Eu queria que vocês pensassem. Qual é a melhor versão de cada um de vocês? Escolha 3 qualidades de vocês para ser a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? O Wes colocou perfeito. Isso, então vamos lá. Qual é a minha melhor versão? Eu posso definir o que eu quiser, e cada um define o que quiser. E ninguém precisa concordar se acha que eu sou isso ou que eu não sou, porque eu é que tenho que olhar para mim e me reconhecer, né? Então vamos lá. Eu, Juliana, serena. Eu, Juliana, amorosa. Eu, Juliana, alegre, né? Então, eu defini isso para mim.
E aí vocês podem definir o que vocês quiserem, qual é a sua melhor versão. Por que eu estou dizendo isso? Todas as vezes que vocês estiverem diante de um desafio, de um medo, de uma ansiedade, de uma raiva, de um ódio, de uma situação que tem uma emoção negativa envolvida, o que é que você vai fazer? Você vai chamar a sua melhor versão para resolver aquilo. Então, o que é que a Juliana serena, amorosa e alegre vai fazer quando alguém bater no seu carro? Busca a minha melhor versão. Então, a Juliana serena, alegre e amorosa. O que eu vou fazer diante dessa situação? Eu vou descer, conversar amorosamente, conversar tranquilamente, serenamente e resolver pacificamente a situação. Mas se eu chamar a minha pior versão, a Juliana ansiosa, irritada, raivosa, eu vou descer e vou bater no cara. Não entende como eu consigo mudar o meu comportamento se eu ampliar a minha consciência e buscar a minha melhor versão, mesmo sabendo que eu tenho as piores também dentro de mim? Então isso é uma prática diária, né? Então quando você quer explodir, busca a sua melhor versão e pergunta o que é que ela faria nessa situação. Não busca a sua pior versão, né? Tem deixa eu ver se eu acho essa mensagem, que é uma mensagem japonesa, deixa eu ver, que é do Lao Tzu, em que ele diz assim, olha, e aí a gente faz uma conjunção com Jesus Cristo quando ele diz, orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes. E aí, quando a gente pega essa mensagem do Lao Tzu que diz assim, vigie os seus sentimentos, porque eles se tornarão os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão os seus atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele construirá o seu destino. E aí, a gente, né, pode... É isso, muito profundo pra gente refletir, né? E aí a gente pode, né, ir pensando em finalizar aqui, né, nessa questão do olhar para si, do se reconhecer, das práticas de gratidão, das práticas de meditação, de um respeitar você com amor próprio, comendo saudavelmente, dormindo às horas adequadas, praticando o exercício físico que lhe agrada, que faz bem a você. Tudo isso é uma forma respeitosa de se tratar e de amorosa, porque amando a mim mesmo, eu consigo amar o próximo, eu só dou para o outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu adoro essa frase, ó, a consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo, do Rousseau, isso mesmo, é linda essa frase. Obrigada, Nandi, por compartilhar aqui com a gente. A consciência, ela é realmente a voz da alma. E aí eu finalizo aqui para vocês, né, com uma frase do Carl Gustav Jung, eu adoro a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, em que ele diz assim, sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Um feliz despertar a todos nós, nesse momento único que nós estamos vivendo planetário, que é um grande chamado para a nossa ampliação da consciência e para o nosso despertar para sermos humanos. Esse é o convite da vida. Eu agradeço profundamente todos vocês que ficaram aqui conosco, todos vocês que vão assistir a gente depois, todos vocês que compartilharam aqui com a gente as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a Paula por essa oportunidade e a vida por me permitir ser esse instrumento. Então, obrigada de coração a todos vocês e que a gente possa continuar aprendendo e ensinando nessa longa jornada da vida. Um beijo, né, no coração de cada um de vocês. Gratidão, Ju. Gratidão do fundo da minha alma. Que coisa mais maravilhosa
Estou me sentindo assim Sim. plena de estar aqui esse tempo com você, de poder compartilhar esse momento com você. Sou muito grata e acredito que todas as pessoas que estão aqui também têm essa gratidão por você. Tá, ó, tem alguém ali que perguntou em que medida, né, que isso pode melhorar a questão do câncer, da questão da espiritualidade. Eu não consegui ver o nome de quem perguntou, mas a gente tem estudos mostrando que pessoas que, isso é um estudo até interessante, com câncer de pulmão, de não pequenas células, avançado, né, pacientes com câncer de pulmão avançado, onde eles mediram o score de fé, e aqueles pacientes que tinham um score de fé maior que 60%, é uma medida subjetiva, né, que a gente tem assim, uma forma de analisar esse score de fé, e eles viram que esses pacientes que tinham um score de fé maior que 60% tiveram maiores níveis de linfócitos e células NK, que são células de defesa importantíssimas para os pacientes com câncer, para a defesa, e tiveram uma curva de sobrevida maior, sobreviveram mais tempo. Então, isso mostrando a fé na questão do câncer já de forma comprovada cientificamente. Esse é só um dos trabalhos, a gente tem uma revisão sistemática, uma meta-análise, também já mostrando esses resultados importantes em pacientes com câncer. E para quem quer ver aí, eu deixo um livro de recomendação nessa parte do câncer, que fui eu que perguntei aqui, ó, Katia Jesus Training, né? Tem um livro, aí a Amanda está recomendando o documentário Heal, né? Que é Heal, H-E-A-L, que é cura, né? Da Netflix. E nesse documentário aparece, inclusive, a Kelly Turner, que é a autora desse livro que eu vou falar, que chama Remissão Radical. Esse livro, Remissão Radical, ela conta mais de 1.000 casos, hoje ela já tem mais de 1.500 casos documentados, de pacientes que se curaram do câncer, sem as medidas convencionais. Não porque não acreditaram, porque as medidas tradicionais do tratamento foram escassas, não foram suficientes para tratar aqueles pacientes, então a medicina convencional abriu mão dos casos, já tinha feito tudo que poderia ser feito, e essas pessoas não desistiram delas mesmas e buscaram outros meios de tratamento para encontrarem a cura e se curaram. Ela documenta todos esses casos nesse livro. E aí foi muito interessante, porque ela foi entrevistar todos eles, a gente estava acabando, eu vou só concluir aqui. E ela elencou 9 fatores em comum em todos esses casos. 9 fatores em comum em todos eles. E desses 9 fatores, 2 eram fatores físicos. Ou seja, todos os 1.500 casos fizeram essas mesmas coisas. Além de outras coisas, mas essas 9 eram em comum em todos eles. 2 eram questões físicas. Mudaram radicalmente a dieta e usavam ervas e suplementos. E os outros 7 eram associados às questões emocionais e espirituais. Então, estimulavam pensamentos positivos, trabalhavam o otimismo, aceitava apoio social, tinha um propósito de vida, assumia a responsabilidade da própria saúde, enfim, todos os outros eram questões emocionais e espirituais em que levaram essas pessoas à cura. Então, se a gente não tiver um paper fase 4, a gente tem pelo menos 1.500 casos relatados de cura com outras formas de tratamento não convencional. Não estou dizendo aqui para ninguém abandonar um tratamento convencional, jamais eu falaria isso, mas estou dizendo aqui que a gente pode agregar, né, um conhecimento de outras áreas e isso fazer parte do tratamento do todo, que é o que a gente buscou aqui, o ser integral, né? Um ser físico, mental, emocional, energético e espiritual. A gente ter esse olhar do todo é fundamental. Então deixa aí essa dica desse livro para quem quer saber do câncer, né? Bom, é isso, Paula, querida. Um beijo enorme, gratidão. Um beijo, eu que agradeço. Lembrando que quem for assistir no YouTube e quiser se inscrever no canal, se inscreve no canal, clica lá no sininho para poder ser avisada quando tiver mais live. E você já está convidada para outras lives também, tá bom? Tem mais conteúdo aí para a gente conversar. Tem muita coisa. Obrigada, querida. Beijo grande e até mais. Beijo grande. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muita luz para todos e muito despertar de consciência. Estamos todos juntos. Isso. Lembra só de uma coisa, olha, nessa questão do medo, né? A última frase para ficar aí na mente de vocês. Quando a lagarta pensou que o mundo havia acabado, ela virou borboleta. Então, gente, só está começando uma vida muito melhor, sem medo.
Amplia a consciência que a gente vai sair da lagarta e vai virar uma linda borboleta. É isso aí. Beijo. Vamos vibrar no amor e não no medo, né? Isso mesmo. Beijo Obrigada, grande, gente. viu? Beijo. Até.